Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje José Guimarães. Ele é deputado federal pelo PT do Ceará, é líder do governo na Câmara dos Deputados, foi deputado estadual também lá no Ceará, está no 5º mandato como deputado federal aqui em Brasília. Deputado, boa noite para o senhor, obrigado por dar essa entrevista. É um prazer, Kennedy. Prazer é nosso. Deputado, essa semana o governo obteve uma vitória política importante, a votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, um placar expressivo, 372 votos. Qual que é o significado político dessa votação? Primeiro que o Congresso está muito comprometido com aquilo que é a agenda fundamental do governo. Nós aprovamos em dezembro, a PEC da transição. Aquela PEC foi que deu ao governo o lastro orçamentário para implementar os programas que estamos implementando, não é pouca coisa, foi quase 200 bilhões, né, que foram excepcionalizados para o governo começar, porque o desastre financeiro do país, do governo anterior, poderia inviabilizar o funcionamento do governo. Veio a PEC agora, o novo arcabouço, o novo regime fiscal sustentável, autorizado pela PEC, e nós tivemos uma votação muito expressiva. Eu acredito essa vitória, que é decisiva para o governo, é o segundo passo, e o terceiro passo é a reforma tributária. Aí, evidentemente, que tem as medidas normais no dia a dia do governo, medidas provisórias, projetos de lei com urgência constitucional, como o do CARF, que está tramitando, mas esses três temas, a PEC passada, que nós aprovamos, com 331 votos no texto principal e 366, aquele destaque que foi a desconstitucionalização do teto de gastos, agora nós tivemos uma votação. Primeiro, o compromisso do Congresso, a capacidade de articulação do governo, especialmente o ministro Haddad conosco. Ele teve um papel muito importante no diálogo, na construção do texto. O Haddad entrou mesmo na articulação política para valer. E dialogando, primeiro com nós líderes, depois com o presidente da Casa e com o relator. E o relator, o Cláudio Cajado, para a nossa surpresa positiva, ele foi muito correto com o governo. Não fez nada que não tivesse pavimentado, dialogando. Claro que uma Câmara com as características dela, com a composição muito mais conservadora do que do campo da esquerda progressista, você tem que ter muita competência para poder ir ao meio sem comprometer nem um lado nem o outro. Foi isso que o Cajado fez, o papel que o Arthur Lira teve, os líderes partidários, e foi uma surpresa positiva. E, principalmente, ontem, que foi o destaque da última, na última quarta-feira, que foi o destaque que era a retirada do artigo 15. O artigo 15, ele engessava de tal modo o governo, que o governo poderia perder entre 30 a 48 bilhões do recurso que está garantido para o investimento público em 2024. E foi uma votação expressiva, porque aí, neste destaque, a União Brasil migrou para o PL. Eles tiveram em torno de 170 e poucos votos, e nós tivemos 306. Vai manter o texto. Deu tudo certo, portanto, é uma vitória do Brasil, do país. Ninguém imaginava que, em tão pouco tempo, o nosso governo tivesse a capacidade política, né, para aprovar uma matéria tão complexa como essa. Nem os governos anteriores, que tinham ampla hegemonia do campo conservador, fizeram isso. E no Senado, a expectativa é que também haverá uma aprovação tranquila. Aprovado o marco fiscal, qual que é o efeito que isso terá sobre a taxa de juros, que é uma batalha que o governo vem travando com o Banco Central? É uma batalha de todo o país. Nós não podemos aceitar que o Banco Central silencie, se omita frente ao esforço que o governo está fazendo. Tantos indicadores econômicos, Kennedy, que estão aí para todo mundo ver. Eu lembro que no início do ano, quando nós começamos a governar, o próprio mercado, as forças do mercado, falavam que o Brasil ia crescer menos de 1%, 0,8%, 0,9% no máximo. Hoje, o próprio Banco Central e o mercado, os indicadores do país dão conta de que o Brasil poderá crescer até próximo de 2%, ou mais de 2%. Eu já vi levantamento com 2,4%, portanto, houve uma melhora substantiva do ambiente político, do ambiente econômico do Brasil. Não tem surto inflacionário, porque o argumento que o Banco Central, a autoridade monetária, sempre coloca como para segurar os juros altos é conter a inflação. Não tem ameaça, a inflação está abaixo da meta, que é definida pelo Conselho Com o arcabouço, o Banco Central perde a desculpa para poder completamente, porque ele sempre disse à autoridade monetária, inflação ou esforço do governo. O governo da gastança, como ele sempre fala... Esforço fiscal. Exatamente. Então, e é um esforço fiscal que o governo está fazendo sem comprometer. Olha a diferença do que fizeram no passado. Não compromete os programas sociais,
nem a valorização do salário mínimo, permanecem as despesas que são obrigatórias, tipo Fundeb, piso da enfermagem, tudo isso está garantido, e aí você estabelece uma relação proporcional entre a receita e a despesa. E vamos ter perto de 80 bilhões para investimento no próximo ano, frente ao investimento desse ano, que é pouco mais de 26 bilhões. Por isso que o Brasil não crescia. Se nós consolidarmos essa votação no Senado, que tem tudo para acontecer, foi muito consolidada essa votação na Câmara. Evidentemente que, dia 6, o relator da matéria da reforma tributária do GT, do Grupo de Trabalho, entrega o relatório. Lá pelo dia 10, eu falei com o Aguinaldo ontem, e o coordenador do grupo, o Reginaldo Lopes, de Minas, eles vão entregar o texto, depois o texto propriamente, o relatório, depois o texto, e ainda vamos iniciar o debate. Guimarães, a estratégia sua e do Haddad é repetir com o Lira e com o Pacheco, na reforma tributária, essa aliança que foi feita para aprovar o arcabouço? É o mesmo caminho, até porque os dois relatores, tanto o Cajado como agora o Aguinaldo, estão muito sintonizados com a necessidade da reforma. Olha, eu nunca vi, eu estou aqui no 5º mandato, eu nunca vi um grupo de trabalho percorrer todos os estados, esse GT que foi montado da reforma tributária. Visitou todos os 27 estados, conversou com todos os governadores, os diversos setores da economia, os empresários, o setor de serviço, área da saúde, portanto, podemos ter, sim, o coroamento de um grande momento que o Brasil vai viver. Essa reforma é discutida há pelo menos umas 3 décadas. A gente já viu, de gente. Fernando Henrique quase conseguiu aprovar, Lula também no segundo encaminhou mandato. Com os governadores para o Congresso, lembra aquela descida da rampa com os 27 governadores, foi entregar para o porte de reforma tributária e ficou dormitando nas gavetas da Câmara. Por que vai dar certo agora? Eu acho, primeiro, que o ambiente do Brasil, eu acho que é um novo momento e todo mundo se deu conta que essa bagunça tributária que o Brasil vive não sobrevive. Por exemplo, agora, qual que é a reforma? Você tocou num ponto importante. É uma reforma para simplificar o sistema, que é uma coisa, ou é uma reforma que também precisa taxar menos o consumo e taxar mais a renda? Olha, para ser mais justa. A minha visão é essa, tem que ser uma reforma tributária mais justa. É claro que vai começar pelo consumo, mas tem que ser naquele princípio que é fundamental. Olha, veja bem, o pessoal, quando nós começamos a discutir o marco fiscal, que os deputados, muitos falavam assim, mas não tem como, nós não vamos aceitar aumentar a carga tributária, nós não vamos aceitar criar novo imposto, nem CPMF, aquelas coisas do passado. Sim. E não tem. Sabe qual é o problema? Tem uma parte dos que têm maior renda no Brasil que não contribuem. Isso. Esse é o problema que nós temos que enfrentar. Os mais ricos têm que pagar mais impostos. Têm que pagar mais impostos. Não tem jeito. Tem cada aglomerado econômico que se esconde em cima da sonegação. Eu nunca vi um negócio desse. Então, chegou a hora, e eu acho que a reforma tributária, e o Haddad está muito determinado. Por isso que nós temos que votar o CARF, que é aquele Conselho de Administração dos Recursos Fiscais, que é aquele do voto de empate, sempre vai para o contribuinte. Aí, quando você escuta, assim, o contribuinte, todo mundo defende o contribuinte, mas não é o contribuinte, é o topo da pirâmide, que se esconde em cima dessa história. Esse voto tem que ser do governo. Do governo, evidentemente, porque senão não tem jeito, só aí dá 60 bi. Então, nós temos todas as condições com as medidas complementares e com a reforma tributária nessa perspectiva, quer dizer, a gente chegar ao final do ano bem. Chegando ao final do ano bem, com o arcabouço aprovado, aí vem 24, 25, eu acho que, e o Brasil, quem imaginar que o Brasil melhorasse tão rapidamente o ambiente econômico? Está melhorando mesmo, não é porque eu estou dizendo não, o país está percebendo a sensação que tem governo, né? A presença, os programas que estão sendo entregues, é claro que não. E o efeito de comparação com o Bolsonaro, que foi um desastre. Um desastre, comparar não tem jeito. Então, é claro que eles têm uma base organizada, mas é trabalhar com competência, com dar velocidade nas entregas e sermos eficientes na articulação política. Quando tem uma divergência, discute, não tem problema. Não é governo autoritário que não discute, como esse exemplo aí da questão agora da reforma dos ministérios, que essa medida provisória vai tramitar. Nós vamos entrar nesse assunto, mas antes eu queria falar que o novo arcabouço, ele depende de um aumento de arrecadação. Você falou da reforma tributária, a questão das desonerações que houve nos últimos anos, que no fundo é pagar menos imposto. O Haddad quer voltar a cobrar mais de alguns setores. Como é que essa batalha vai ser travada? Mais no âmbito da reforma tributária ou já dá para começar a fazer alguma coisa com os mecanismos que ele tem à mão hoje? Já dá para fazer, sim,
Nem precisa esperar a reforma tributária. A previsão do Haddad é que, com as medidas complementares, de rever algumas desonerações, a questão do CARF, aquela decisão do STJ que garantiu um bom recurso para o governo de entrada, a medida provisória 1147, que vai dar, no mínimo, 30 bilhões para o governo esse ano, aquela medida provisória do PES, que eu relatei, a 1147. Então, ele está muito convencido, e nós estamos também, que nós vamos ter um aumento de receita, algo em torno aí de próximo a 150 bilhões. Bom, isso, se nós votarmos, evidentemente, o CARF, né? Portanto, acho que talvez a coisa comece a se consolidar mesmo antes da reforma tributária. Porque a reforma tributária tem aquela questão do princípio da anualidade que vai ter efeito em 2024. É um conjunto, é tudo que está integrado para conseguir consolidar esse novo momento que o Brasil está vivendo. E acho que o que nós estamos fazendo, Kenny, o papel... Eu nunca vi o ministro da Economia andar 15 vezes no Congresso como o Haddad andou, porque é o compromisso que ele tem com a economia, ele é o ministro da Economia. Então, ele fez um trabalho muito forte, sempre dialogando com o ministro Padilha, comigo na Câmara, semanalmente. Não é trivial. O Haddad é uma boa revelação na articulação política? Você que é articulador político? Eu acho que é uma boa revelação no governo. Muito bem. Eu acho que ele está dando conta, havia muitas dúvidas. Evidentemente que, às vezes, porque é o seguinte... tem visões diferentes sobre a economia. Você sabe que tem no nosso campo e no campo da direita, né? São visões antagônicas às vezes, mas ele está conseguindo ir num caminho que estabiliza, que garante, não compromete as nossas teses mais progressistas. Adquiriu confiança do mercado também, né? Olha o fio da navalha. Nem sempre o ministro da Economia tem confiança dos dois lados. E ele está conseguindo essa proeza de ter estabilidade para desenvolver as suas ações de um lado e de outro. Eu acho que é uma boa revelação. Veja bem, nós votamos ontem, assim que termina a votação, a primeira coisa que ele faz é ligar. Pode ser um gesto que não tem incidência, mas é o símbolo. Sim, fundamental. Ele liga, líderes, tal, aconteceu isso, né? Muito obrigado. Então, essa coisa mais sofisticada que a articulação política que ele exige, que a gente tem que ter muito cuidado na relação do executivo com o legislativo. Guimarães, você tocou num ponto importante e esgotou o assunto por hora do arcabouço fiscal, que é a questão dessa medida provisória que reorganiza os ministérios, né? É direito do novo governo, criou ministérios, redistribuiu atribuições. A gente viu que houve um enfraquecimento visível da pasta do meio ambiente, que perdeu atribuições. A pasta dos povos indígenas perdeu a atribuição de fazer a demarcação das reservas, né? Está remetida para o Ministério da Justiça como era antes. Isso tira do Lula o direito, né? E diminui o direito que o Lula tem de organizar o governo dele como ele bem entende. O Lira falou, olha, aquele placar de 372 votos no arcabouço não é o placar da base de apoio, porque não vai ter voto suficiente para aprovar as medidas específicas. Essa votação dessa MP é um retrato de que o Lira tem razão quando ele fala que o governo não tem essa base ampla? Bem, veja bem, evidentemente que nós não temos, nem o Bolsonaro tinha uma base que tinha quase que controle do Congresso de quase 400 parlamentares, né? Nós temos uma base, nós temos uma base de 247, que é o que compõe o campo da esquerda, mais o MDB, mais o PSD, mais o MDB, o PSD e uma parte da União Brasil. Que é quase maioria absoluta, que é 257. Tem que buscar esses votos. Evidentemente, a maioria absoluta é 257 votos. Tem, de cada partido tem uma franja boa. E tem a discussão para cada matéria, é um placar, como sempre foi. Então, por exemplo, a medida provisória 1154, que foi relatada pelo líder Isnaldo, foi feita uma negociação. Evidentemente que o fato de ter uma reforma de governo ministerial, que não significa nenhum comprometimento dos compromissos do presidente com a questão ambiental, que é tema mundial, né? Ele tem destacado nas viagens internacionais. E, aliás, eu vi... Mas não enfraquece a Marina? Não, eu acho que não pode ser enfraquecida, eu acho que nós vamos... Eu defendi ontem que eu não estou cuidando dessa matéria, que a medida provisória é o líder do Congresso que cuida. Randolfo Rodrigues. É o Randolfo, mas... Ontem eu defendi que, no caso da demarcação de terras indígenas, tudo bem, vai para o Ministério da Justiça, ouvindo em parceria com o Ministério dos Povos Originários.
Então acho o que Lula, na gestão do governo, ele pode fazer aquela coisa interministerial, ele pode criar aquelas câmaras que ele criava, câmaras setoriais. as câmaras setoriais, para decidir. Claro. Isso pode ser um caminho, Eu ou acho seja, que pode sim. a demarcação vai para lá, mas a decisão tem que ser uma tomada em decisão conjunto. de uma Câmara. Pronto, pode ser uma alternativa, né? A questão tem duas questões relacionadas. Resolvemos uma questão, a medida provisória, o relator MDA e MAPA, que é a Frente da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, e vocês conseguiram segurar algumas coisas. Bem, eu acho que consolidou bem, porque também teve muito diálogo, porque você não pode tratar uma questão com o pé na porta. Eu sou testemunho, só comigo... Mas tem um fato de realidade, esse Congresso é mais conservador mesmo, e a esquerda não tem maioria para implementar a sua agenda como bem entende, tem que negociar. Eu digo assim, esse Congresso não tem outro jeito, esse Congresso nem é o de 2003 e não é de 2022 do Bolsonaro. É um Congresso diferente. Por quê? Nós elegemos, pessoal, 130 e poucos parlamentares do nosso campo originário. E o restante? Os 300. Não dá nem um terço. Não dá nem são um terço. 513 deputados. Então, nós temos que negociar para fazer política de redução de danos, sem comprometer o programa de reconstrução nacional, que é isso que o Lula está fazendo. Então, caminhar no fio da navalha e sentar. Eu acho que, nessas próximas horas, deverá ter reunião com a ministra Marina, a Sônia, a área política do governo. Eu mesmo estou em Brasília aguardando isso, para a gente buscar um entendimento, porque não pode uma reforma ministerial, não é, aliás, uma alteração na composição da esplanada gerar uma polêmica que seja incompatível com os objetivos estratégicos do governo, que é soberania, preservação do meio ambiente e fazer as coisas que estão sendo feitas. A questão ambiental tem impacto no acordo do Mercosul e União Europeia. Que interessa ao agronegócio, que é uma bancada conservadora. Então, eles têm que medir também o que eles estão fazendo. No auge da crise com o governo Bolsonaro, eu fui para um jantar aqui em Brasília com a alta autoridade dos meios de comunicação. E ele dizia, numa roda de 7 deputados, não tem país nenhum do mundo que consiga atrair o investidor estrangeiro se ele não cuidar do meio ambiente, da questão da educação, principalmente do meio ambiente. Se não fizer, não vem. A União Europeia, os Estados Unidos, é todo mundo. É um tema estratégico para qualquer nação desenvolvida do mundo, ainda mais o Brasil, pelas características do nosso país. Então, tem que ter muito cuidado. Não é para estrelar, como eu digo, né? É uma crise. Eu acho que são ajustes que precisam ser feitos. Eu estou acreditando que nós vamos dar uma revisada nesse relatório e buscar o entendimento. Questão da urgência para o marco temporal, que é um pleito da bancada ruralista de falar, olha, demarcação de reservas indígenas são as áreas ocupadas, mapeadas até 1988, o ano da nossa Constituição. Você acha que é possível reverter isso ou há hoje no Congresso um sentimento de que vai se votar esse marco temporal? Eu ponderei bastante ontem para o Lira. Não foi, veja bem, é um projeto de lei, não é uma matéria oriunda do Executivo, para não cair na cola do governo que o governo encaminhou. Evidentemente, eu ponderei muito para o presidente Lira que não votasse essa urgência, que eu vou dar o exemplo. Tinha há um mês que vem tendo uma discussão que é sobre o decreto das armas. E estava tramitando na Câmara, está tramitando um PDR para anular o decreto do presidente no dia 1º de janeiro. No segundo dia que ele tomou posse. Aí, vai para um lado, vai para o outro, e eu ponderando. Ontem, nós fizemos uma boa reunião, eu fiz uma reunião com o Flávio Dini, com o representante da bancada, o Fraga, aqui de Brasília, e está quase pacificado o entendimento. Então, tem que ser assim. Eu vou me esforçar a partir da própria... Foi votada essa urgência, não pode votar do jeito que eles querem, mas nós precisamos sentar, nós vamos conversar sobre isso, não vai ser votado mérito, é a minha expectativa, vamos aguardar, mas nós vamos conversar na próxima semana sobre isso. Guimarães, você é experiente, está no 5º mandato no Congresso. O Arthur Lira disse nessa semana que o Executivo tem que se acostumar com o protagonismo do Congresso. Isso é uma espécie do fim do chamado presidencialismo de coalizão, em que o presidente distribui os ministérios, monta a base. O Congresso está emparedando o governo Lula? Como é que você vê essa questão? Veja, o governo anterior, ele comprometeu uma relação civilizada entre o Executivo e o Legislativo, como foram nos governos anteriores. A Dilma, que foi golpeada, todo mundo sabe as razões, ela sempre teve uma relação, mas não se submetia ao então presidente da Câmara naquela época, Eduardo Cunha. Isso. E aí deu no que deu. O Lula estabeleceu uma relação de respeito. Eu sempre digo, o Executivo nem é um puxadinho
pode ser o puxadinho da Câmara e nem a Câmara pode ser o puxadinho do Executivo. Tem que ter o equilíbrio, respeitando, governo governa e Câmara legisla. Eu não tenho problema nenhum reconhecer, até porque eu sou parlamentar, quinto mandato, 5 legislaturas, portanto, a Câmara sempre teve e terá protagonismo. Imagina o protagonismo da Câmara agora na discussão do marco fiscal. O protagonismo sobre a reforma tributária é dela, é do Congresso. O governo entra para mediar os conflitos e buscar o melhor caminho para consolidar o programa de reconstrução do Brasil. Essa coisa é muito tênue, mas tem que ser sempre. Eu não vejo problema nenhum. Nem o governo quer tirar o protagonismo da Câmara e nem a Câmara pode tirar o protagonismo do governo. Coisas que caminham juntas, são duas mãos de um mesmo tronco, de uma mesma centralidade. Porque começa a se difundir no jornalismo de uma certa forma que o governo passa a ser refém do Centrão e do Lira. Como é que você responde a isso? Veja bem, não é bem assim, porque... Vamos falar uma coisa com toda clareza aqui. O Lira, sem a participação dele, quando nós estávamos iniciando o governo em 2020, dia 21 de dezembro, nós voltamos à PEC da transição. Isso, negociando. Sem ele, nós não tínhamos aprovado, porque ele contribuiu, porque nós tínhamos declarado apoio a ele. Vocês imaginam, quando nós declaramos o PT apoio ao Lira, nós fomos criticados, eu mesmo fui criticado, porque eu sabia que aquela discussão da PEC, a votação dela e a aprovação, era central para o governo. Sem aquela PEC, o governo estava... morto. Não tinha viabilizado o primeiro ano de governo. Não tinha salário mínimo, não tinha Bolsa Família já lançado, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha reajuste da merenda escolar, não tinha retomada de obras, não tinha o volume de recursos que nós tínhamos para a recuperação das estradas, não tinha nada. Então, foi fundamental. Ele tem sido um parceiro nas grandes questões do Brasil, porque ele sempre diz a Lula. Isso não significa aderir para um lado ou aderir para o lado, não. É respeitar a institucionalidade que o governo Bolsonaro não respeitou. A Câmara era quem governava, e isso não está certo. Montou-se o Lira meio que se acostumou à posição de primeiro-ministro com o Bolsonaro. Nem é o que era antes, nem é o que 2003, é um outro momento. Então, esse vício, essa perversidade que o Bolsonaro entregou tudo, não pode ser assim. O Guedes, eu vi na época, o Paulo Guedes, ministro da Economia, virou um fantoche, não mandava em coisa nenhuma, não fazia nem as matérias, discutia. É o oposto do que fez o Haddad agora. Imagina. É tudo o contrário. Portanto, eu acho que tem que ser uma relação de respeito, de parceria, quando divergir, coloca, dentro daquilo que é combinado. Por exemplo, o Supremo acabou com o orçamento secreto, aquela história toda, hoje está tudo transparente, a imprensa às vezes diz, mas o governo está liberando. A emenda impositiva tem que ser liberada, cara. Não pode não liberar, que é um direito do parlamentar. Não dá para demonizar isso. Não pode, isso está errado. Isso sempre é associado, isso é corrupção. Se tem corrupção lá na ponta, que os órgãos de controle investiguem, não é papel de governo investigar. O papel do governo é liberar, cumprir os acordos para poder a relação fluir. Como é que está indo o fluxo dessa liberação? Você acha que está indo de uma maneira... Começou, correta? Não está adequado. Não está adequado. Nós estamos praticamente no sexto mês, vamos entrar no sexto mês de governo, e as emendas ainda não estão todas empenhadas. Há um esforço grande da SRI, do ministro Padilha, mas a coisa precisa adquirir velocidade. Eu até brinquei, minha garganta está começando a não ter mais nem saliva, porque nós estamos levando num gogó, aquele ditado que se diz, porque, imagina, nós votamos 2 matérias com um quórum constitucional que, sem os parlamentares terem emenda nem nada. Até agora teve um grande pagamento dos restos a pagar. E não fomos discriminar. Não fomos. Todo mundo que tinha restos a pagar, que está inscrito nos restos a pagar do governo federal, todo mundo está sendo pago, inclusive o da oposição, porque tem que ser o governo republicano. Daqui para frente, não. Aí, evidentemente, o governo vai fazer a sua construção política para consolidar a base naquelas matérias que são fundamentais para o país. Guimarães, você ressaltou o papel do Haddad entrando na articulação política direta com você, com Randolph, com Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, Randolph é o líder do governo no Congresso, você é o líder na Câmara. Eu me lembro que no primeiro e no segundo mandato do Lula, ele fazia mais reuniões diretamente com deputados e senadores. Me lembro de jantares no Alvorada, reuniões com líderes do Palácio do Planalto, comitivas de parlamentares viajando com ele. O Lula precisa participar mais diretamente da articulação política, ser mais presente? Precisa sim, não para substituir os articuladores, não para substituir o ministro Padilha. Cada ministro tem uma área que articula. O Haddad fez muito bem a área econômica, direto. Há até alguém que acha que ele
foi muito que não era papel dele, corretíssimo que ele fez. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer, porque ele tem a ver com a economia, ele que dirige a economia. Se der errado, vai no colo dele. Isso. E acho que não é substituir o ministro Padilha, o presidente Lula substituir a articulação política. O presidente Lula precisa fazer o seguinte, recompor uma relação mais permanente de coisa... Por exemplo, nós votamos essa matéria do Marco Fiscal. Não custa nada o presidente receber os líderes para tomar um café. É isso, um jantar numa alvorada. Eu acho que ele vai fazer, nas últimas 48 horas nós falamos muito isso, eu penso que ele vai iniciar, porque é preciso. Uma vez, eu levei os vice-líderes meus para um café com ele, no Relógio, no outro dia fomos lá. Aí teve gente que disse lá, 7 anos que eu não pisava aqui. Pois é. Então, isso conta. E o Lula é uma figura carismática. Os deputados, os senadores querem tirar foto com ele. O Lula é o seguinte, é importante ele entrar mais diretamente. Lula. Se você discorda dele, se você conversar com ele, ele te ganha. O jeito, o respeito, o carinho, a forma carinhosa como ele trata. É um ser humano extraordinário, para além do cargo de presidente da República. A gente viu que ele se dedicou a uma agenda de política externa que também era necessária, mas me parece, pelo que eu acompanho ali, e um sentimento que eu colho entre os deputados, os senadores, que está faltando uma maior presença do Lula nessa articulação diária, não para substituir os articuladores, mas para reforçar, né? Claro, para reforçar. É isso mesmo. E olha, eu acho que ele agora vai cuidar um pouco mais, porque também a agenda internacional, que ele precisava. O país estava desmoralizado perante o mundo. Desconectado do mundo. Desconectado do mundo, não tinha relação, não tinha agenda. A última reunião que o Brasil participou do G7 foi em 2009. Imagina. Isso. Não pode um negócio ter uma potência do tamanho do Brasil. Então, o Lula foi nos Estados Unidos, foi aqui na América do Sul já, em alguns países, foi na China, né, na União Europeia, em todo canto. E daí não foi na Rússia por conta dessa guerra. Até o final do mês, que haverá reunião com líderes da América do Sul, ele vai ter recebido mais líderes e chefes de Estado, chefes de governo, do que o Bolsonaro em 4 anos. Em 6 meses. 6 meses, então, isso tem uma diferença. É. Então, o ambiente mundial é muito propício para o Brasil. Eu acho que o Brasil se reposicionou e se recolocou na disputa global, inclusive nessa discussão da recomposição do Conselho de Segurança da ONU. Uma pergunta importante aqui, eu já escuto de figuras do Centrão ali, União Brasil, dizendo, olha, seria necessária uma reforma ministerial. A gente sabe que reformas ministeriais, elas são naturais após um ano de governo, é sempre um período de ajuste. Você vê, Guimarães, necessidade de, eventualmente, a gente está chegando na metade do primeiro ano, nem 6 meses tem ainda, de se antecipar uma reforma ministerial? Esse assunto tem que entrar na pauta do governo ou não? Por enquanto, não. Eu acho que caberá ao presidente reformar ou não o seu governo, seu ministério, papel dele, né? Assim como definir as tarefas dos ministros. Me incomoda muito quando o ministro sai dizendo que eu faço tal. Quem dá a linha, o governo tem centralidade, é o presidente da República. Então, acho que é natural e é normal, como eu vi em outras épocas, que você chega ao final do ano, faz-se um balanço para a necessidade ou não de fazer algumas reformas, ainda que sejam reformas de ajuste. Mas está cedo para falar. Eu acho que está cedo. Nós temos nem menos de 6 meses. Nas condições que nós fomos eleitos, uma percentual de 2%, um Congresso que majoritariamente votou no candidato derrotado das urnas, fazer o que nós estamos fazendo, eu já me dou por satisfeito. Não é tudo, mas é algo que pode iniciar um novo ciclo virtuoso na relação política e de recomposição do governo com o país, democraticamente. É bom lembrar que nós passamos um bom tempo, o governo perdeu, não é que perdeu o tempo, mas teve que se envolver numa profunda articulação política para impedir o golpe. Isso. E as consequências pós-8 de... A primeira tarefa era salvar a democracia. Salvar a democracia. Esse dia me perguntaram qual foi o maior feito do governo Lula? Salvar a democracia. Pronto. Para mim já está, porque, olha, eu nasci dos tempos de estudante, lutando pela educação pública, anistia, campanha Andar Direto, eu nasci lutando por democracia. Não pode ter qualquer ameaça. E eles estavam, sim, preparando o golpe. Não adianta fugir desse imperativo. Portanto, a tarefa do Lula foi fundamental. Tanto é que hoje eu duvido que algum partido, alguma força, mesmo de direita, ouse em fazer qualquer ameaça que eram feitas constantemente ao Supremo, ao Congresso e ao Palácio. Então, acho que o Lula é, para mim, o principal feito de seu governo. Olá, a notícia está de volta com o deputado federal José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Guimarães, a gente estava falando da importância que foi salvar a democracia brasileira em relação àqueles atos golpistas de 8 de janeiro. Houve ali uma tentativa de golpe. Hoje, com o que a gente sabe,
Está clara para você a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro naquilo ou ainda precisa investigar mais? É claro que precisa ser investigar mais, mas os seus principais interlocutores estavam. Você imagine, só o fato do... Vou pegar o exemplo do nosso governo, aquele vídeo com o G. Dias, o general G. Dias. Eles disseram que o governo estaria envolvido. Imagina, quem patrocinou aquilo tudo? Ainda até um dia desse, o seu ministro da Justiça, que era o principal operador político do governo Bolsonaro, estava preso. E é uma teoria maluca. O Lula assume no dia 1º e articula um golpe contra ele no dia 8. Então, existe um fato objetivo que se tornou quase que um oficial no Brasil. Tem muita gente, se não ele, mas todos, o governo Bolsonaro estava, sim, envolvido na transa para dar o golpe. Foi assim quando ameaçaram tocar a bomba no aeroporto de Brasília. Foi assim quando fizeram... porque não tem como saber os números, mas o que a Polícia Rodoviária Federal fez no meu estado para impedir o trânsito livre do eleitor para votar, carro com 5 pessoas eles bloqueavam. Ônibus lotado de gente bloqueava. E não era transportando eleitor, não. As pessoas que iam votar fizeram uma operação de guerra para tentar diminuir a diferença do nosso candidato no Nordeste. Portanto, o governo, sim, tem que ser investigado. Aliás, nós queremos, sim, a CPMI. No primeiro momento, até achava... Qual que vai ser a estratégia para a CPMI? É uma CPMI que vocês querem ir para lá, travar mesmo o debate, ou pode ser aquela CPI que fica andando de lado? Como é que o governo vai lidar com ela? CPI que está sendo instalada hoje, quinta-feira, Isso. Né? Veja bem, não pode ser foco do governo desviar seu foco principal, que é a economia, que é o povo, entregar para o povo para cuidar de CPI. Mas nós não vamos deixar de cuidar. É fundamental. Por quê? Porque o novo governo, se envolveu para golpear o golpe que eles iam fazer no dia 8. Portanto, a CPMI tem que colocar isso a nu. Claro que tem uma baita investigação que está ocorrendo, muita gente está sendo investigada, muita gente sendo presa. Agora, a CPMI tem que falar a verdade. Vamos abrir tudo. Nós não tememos essa CPMI. Nós até achávamos que não era missão do governo, mas já que quiseram, nós já indicamos mesmo, está sendo instalada hoje, e eu acho que a CPMI vai reforçar ainda mais para identificar os financiadores, os articuladores. Aquele povo não vinha para Brasília daquele jeito. Você acha? O balseiro de ônibus, claro que tinha gente por trás. E a CPI vai investigar isso tudo. Acho que vai ser o momento. O Brasil precisa ser colocado a limpo do ponto de vista da sustentabilidade da sua democracia. O que aconteceu nesses 4 anos, ameaças constantes, todo mundo sabe. Ora, era uma ameaça ao Congresso, ao Supremo, ministros do Supremo sendo xingados, que eram até impedidos de viajar pelo Brasil afora. Portanto, isso não pode. Você tem o direito de divergir, de debater, de discordar, disputar a eleição. Disputa a eleição, pede, vai para casa. E não querer ficar na base da força, na base das ações golpistas. Vão pagar um preço, já estão pagando, porque a democracia, esse fato de 8, Kennedy, eu não tenho a menor dúvida, ninguém ouse mexer nela, porque acho que a democracia brasileira teve um teste de fogo. Isso dia 8 de janeiro. Guimarães, um outro assunto importante é a CPI do MST, que está lá no âmbito da Câmara. Essa é só com deputados. A gente já viu o que foi essa semana. Né? Um show de horrores, uma tentativa de criminalizar um movimento social. Como que você, que é líder do governo lá na Câmara, pretende lidar com essa CPI do MST em face do que você viu ao longo dessa semana? Evidentemente que, primeiro assim, essa CPI do MST não podia, vou dizer isso publicamente, não podia ter tido um relator e um presidente do mesmo campo. Eu disse isso para o presidente Arthur Lira, isso não podia. Segundo, a CPI não pode ser um instrumento que tem como objetivo criminalizar o MST. Nós vamos criminalizar os ruralistas? Isso não pode, tem que conviver, tem que estabelecer algum pacto de convivência. Nós não vamos aceitar isso na Câmara. O MST é um movimento social legítimo. Ele tem objetivos definidos, mesmo tendo, em algum momento, comete um ou outro exagero, mas é um movimento social importante. O Brasil não pode prescindir da CONTAG, do MST, de todos esses movimentos sociais. Aliás, esses movimentos sociais também são responsáveis pela construção da democracia no Brasil, inclusive do parlamento, porque tem parlamentares lá dentro. Não é um parlamento plural? Não é uma composição que reflete a sociedade brasileira. Então, o MST é um movimento legítimo, não pode ser criminalizado e nós não vamos aceitar qualquer criminalização do MST. Projeto das fake news. Teve pertíssimo de ser votado. Houve a votação da urgência para ser apreciado. Veio um baita lobby das Big Techs, né, do Google, do Facebook, do Telegram.
E a gente está vendo isso ficar andando de lado agora. Essa discussão morreu ou é possível votar alguma coisa? Por mim, volta. Quando? Eu acho que vai dar... Sempre foi dito lá o seguinte, nós temos... Vamos terminar o regime fiscal, depois vem a questão dos direitos autorais, que é um projeto da deputada Jandira, vamos ver se a gente entra nas fake news. Evidentemente, depende do presidente Lira, mas penso uma opinião, a Câmara não pode se dobrar a essa chantagem, a essa ação criminosa que essas plataformas fizeram contra os parlamentares. Fazer um card com uma frase aqui. Isso pode... Não é possível um negócio desse. E o Congresso, às vezes, se acovarda, porque a mídia, a rede social... Existe um negócio hoje chamado rede social que as pessoas ficam apavoradas. Qualquer noticiazinha, meu Deus, não pode. Também esse tipo de conduta compromete a democracia. O direito, a liberdade de expressão, que ele não pode ir para além que impede a tua liberdade de expressão. É liberdade de expressão, Guimarães, pedir o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal? Imagina, claro que não. Porque ser racista? É evidente ser racista, fazer o que fizeram com o Vini Júnior lá na Espanha, isso é liberdade de expressão, isso é democracia. Não, sabe por quê? Isso é crime. O país tem uma Constituição, é uma Constituição democrática, tem leis, não pode alguém ter o direito de arbitrar por lá do que quiser. E o que elas fizeram é uma ação criminosa. Por isso que eu acho que nós tínhamos que ir por tudo ou nada. Votar. Quem quiser votar a favor, vota, mas não pode ficar se acovardar frente às ameaças. Tem que pautar. Eu acho. E você acha que isso pode acontecer em junho? Pode acontecer, eu vou pressionar para cima. Como evitar a censura, que é o argumento que as Big Techs têm? Olha, se aprovar esse projeto, há um risco de censura na internet. Como você responde esse argumento? Então, veja bem, nós temos a justiça para dirimir, né? Ou então o órgão regulador. Tanto você pode ter um órgão regulador que regule tudo e dá o direito, né, da não criminalização, como também tem a própria justiça. É simples assim. Porque a democracia tem que ser assim, tem que ter regras, tem que ter estamentos de controle, não para ferir a liberdade, mas a liberdade não pode ser a liberdade para agredir, para matar, para ser racista, para fazer isso e aquilo. Não pode também, porque nós temos, volto a dizer, um arcabouço constitucional aprovado pelo país, e cada um tem que se submeter a ela. O Lula, quando deu uma entrevista aqui ao É Notícia, na reestreia do programa, falou, olha, eu não quero ser candidato à reeleição, mas eu posso vir a ser candidato se eu tiver saúde e for necessário para enfrentar a extrema-direita, pela avaliação de que ele era o candidato com condições de derrotar o bolsonarismo. Você acha que o Lula deve concorrer à reeleição? Eu acho que deve e ele quer. É o meu sentimento. É claro que está cedo. Primeiro é governar. Se governa bem, né? Eu escuto porque quando a gente conhece muito... Eu conheço muito o nosso povo, o próprio Lula, até porque eu tenho uma relação desde menino. Eu comecei a minha militância coordenando a campanha do Lula no Ceará em 1989. Sabe com quem? Com o Vladimir Pomar, o pai do Walter Pomar. Sim. Nós tínhamos uma coordenação. Eu viajava no Ceará, Kennedy, de ônibus, na empresa Redenção, para organizar a campanha do Lula no interior do Ceará. É uma relação, então, eu percebo, o Lula é um animal político, eu acho que, eu não quero dizer, mas para mim ele é candidatíssimo à reeleição, é a minha opinião. Se ele não for candidato, o nome mais forte do PT hoje é do Haddad, por causa da capacidade de articulação que ele está mostrando, essa coisa com o mercado, ou não? É, mas o problema é o seguinte, quando a gente conversa esse assunto, o pessoal fala, tem muitos pré-candidatos, é o Haddad, é o Flávio Dino, o pessoal brinca, é o Rui Costa, é o Camilo Santana, é o Elton Dias, é a Simone Tebet, começa um lastro grande, mas eu acho que o Lula saberá. O governo Lula, ó... Você não foi cearense agora, não, você foi mineiro agora. Não, mas é porque nessas horas tem que ser mineiro, né? Eu tenho um amigo que é um grande ministro, o Camilo Santana do Ceará, foi governador, aliás, Sim. Um belo governador, e começou fazendo um grande trabalho. Como os outros ministros, o Lula comenta assim, esses ministros mesmo que foram governadores, pense, os caras são bons. Então, porque experiência de 8 anos, Sim. Você pega um Camilo Santana, um Elton Dias, o Rui Costa, o Renan Filho, né? Quem mais? Ex-governadores. Poxa, é um time, Sim, o Flávio Dino é um time de primeira linha. Portanto, não vai sobrar, o prato está bem surtido, vai depender do presidente Lula. Queria que você falasse um pouquinho da Lei Paulo Gustavo, da qual você foi relator. A gente está chegando no final do programa, eu sei que você tem compromissos aí. Queria que você explicasse o alcance dessa lei, por que ela foi importante, levando em conta tudo que a gente viveu na área cultural no governo Bolsonaro, Guimarães. Olha, foi a coisa melhor que aconteceu no governo Bolsonaro do ponto de vista da vitória que nós conquistamos. Aprovamos a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, ambas vetadas pelo Bolsonaro e ambas derrubadas os vetos pelo Congresso. A Lei Paulo Gustavo, além da homenagem, para além da homenagem a esse grande ícone da cultura brasileira, que eu vejo assim,
pelo papel que ele teve na luta pela democracia, enfim. Morreu porque a vacina atrasou. Exatamente. A vacina podia Triste. ter evitado evitado essa a morte tragédia. Exatamente. Portanto, qual é a importância dela? A cultura nunca teve um volume de recursos tão grande como esse. São 3,8 bi. E sabe qual é a diferença agora que nós aprovamos? O Paulo Rocha foi o autor da lei, eu relatei na Câmara. É que os recursos serão implementados, gastos de forma descentralizada. Não é aqui. Aquela frase que virou no Brasil uma coisa, o Paulo Guedes dizia, menos Brasília e mais Brasil. Ele fez tudo o contrário. A lei, Paulo Gustavo, só o Ceará, por exemplo, vai ter em torno de 278 milhões. E é uma parte que fica para o Estado e outra parte para cada município. A minha cidade vai receber quase 1 milhão, que é Xeramubim. Imagina uma cultura, aquele cara que faz a cultura, o teatrozinho que está fechado, né? O edital, o lançamento. Nossa Senhora, um negócio que vai ser muito, muito importante. Eu acho que o problema vai ser em gastar o dinheiro, que é um bom dinheiro para que os estados possam efetivamente implementar aquilo que for definido como... O Ceará tem uma bela experiência cultural. Guimarães, chegamos aqui no final do programa, tem o Pinga Fogo, queria que você respondesse rapidamente, poucas palavras. Getúlio Vargas. Um grande presidente. Juscelino Kubitschek. Também. Uma vez eu disse assim, olha a minha loucura, eu era estudante, eu disse, se um dia eu for presidente da República, eu vou botar um slogan na minha campanha. 4 anos e 100 anos, que foi o slogan do Juscelino Kubitschek. Né? 50 anos em 5. 50 anos em 5, Ditadura militar de 64. Eu não me lembro muito, porque eu nasci em 59, né? E não lembro muito, mas matou muita gente. Tancredo Neves. Um grande brasileiro. José Sarney. Um grande brasileiro, independente das divergências que possamos ter, mas um presidente que segurou a democracia. Fernando Collor de Mello. Um caso à parte da história. Itamar Franco. Um grande brasileiro mineiro que foi senador e que também nos ajudou bastante. Fernando Henrique Cardoso. Um grande presidente. Dilma Rousseff. Uma das mulheres mais íntegras que eu conheci na minha história aqui em Brasília. Michel Temer. Há controvérsias. Jair Bolsonaro. Sem comentário. Lula. É um ser humano inigualável. José Guimarães. Deputado federal, cearense do Encantado, e aproveito para homenagear nesse momento minha mãe, que está com 98 anos. Parabéns. Lá no distrito de Encantado, numa comunidade chamada Várzea Redonda. Ainda criou 11 filhos. E ela se orgulha muito de ter sido um deputado federal em São Paulo. Como ela se chama? Maria Laís Nobre Guimarães, 98 anos. É uma bênção, não é não? Essas ótimo. coisas que a gente tem que preservar muito. Semana de das Mães eu fui para lá, batemos foto e tudo, meus irmãos, minhas irmãs, é uma pérola. Bela homenagem. Estive com a minha mãe recentemente também aqui. Dona Zélia trouxe aqui no estúdio. É bacana você também fazer uma homenagem à sua mãe, Dona Maria. Nossa Senhora, quase 100 anos, né? E morando na mesma casa, na mesma comunidade, no mesmo distrito, no sertão do Quixeramobim, no Sertão Central. Bacana. Guimarães, boa sorte para você nessa missão dura que você tem aí. Mas abraço, obrigado pela entrevista. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu. Obrigado por nos acompanhar. É Notícia volta na semana que vem. Muito boa noite.